Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical virtual. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão nos acompanhando e convidamos a todos para se juntar conosco nesta oração inicial. E nesta oração, nós convidamos você também para orar, intercedendo pela vida do nosso pastor, para que Deus possa restaurar, restabelecer a sua saúde, possa dar uma boa e rápida recuperação em nome de Jesus e possa fazer um grande milagre em sua vida. E oramos também, intercedemos por sua esposa e por toda a sua família. E ademais também oramos por todos os irmãos e irmãs que se encontram enfermos, doentes. Então oremos para o início desse trabalho e pelas causas que nós aqui citamos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, o teu amor, Jesus, a tua misericórdia e graça em nossa vida. Nós oramos, Jesus, que toma a frente deste trabalho, seja o primeiro, Jesus, aquele que nos instrui e que nos ensina, Jesus. Abençoa, Jesus, essa escola dominical, Jesus, virtual, e abençoa, Jesus, também a escola dominical, Jesus, presencial, Jesus, feita, Jesus, tanto no templo central como nas congregações. Nós oramos, Jesus, pela vida do nosso pastor, Jesus, para que tu possas, Jesus, restaurar a saúde, Jesus, para que tu possas dar uma boa, Jesus, recuperação, Jesus, para que tu possas fazer um milagre na sua vida, Jesus. Oramos pela sua esposa, pelos seus filhos, Jesus, para que possa dar força, Jesus, para que possa ajudar todos eles, Jesus. Abençoa a tua igreja, os teus filhos e os teus servos. Abençoa aqueles, Jesus. Traz cura também, Jesus, irmãos e irmãs, Jesus, que estão enfermos e doentes, Jesus. Possa, Jesus, fazer grande milagre no meio do teu povo, para que todos eles venham a testemunhar o teu poder, amor e graça. E nós te louvamos esta oportunidade. Amém. E nós vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos. O hino de número 18, o hino de número 256. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova
chama para a luz, abandona este mundo de horror. Se persistes em pagar, não te poderá salvar. Oh, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez esse proceloso mar, pode se enganar do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Graças a Deus pelos louvores entoados que nós ouvimos, e nós convidamos aos nossos irmãos para efetuar a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. Hebreus 4 e 12. E diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, oremos para que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, pela tua palavra, Jesus, pelos teus ensinos e instrução, Jesus. Que teu Santo Espírito seja, Jesus, o primeiro, Jesus, aqui neste lugar, nos trazendo a instrução, a sabedoria, Jesus, o ensino que vem, Jesus, do teu trono, Jesus, que vem da tua presença. Somente tu podes nos ajudar. Ajuda aqueles que estão nos ouvindo, Jesus, e que esta palavra, Jesus, que vem da tua boca, possa, Jesus, ser instrução, saúde, vida, alimento, Jesus, e cura. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, Jesus. Amém. Então, vamos iniciar aqui a nossa lição. Nós estamos na lição de número 8. E o título da lição é Comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo se encontra em Lucas, o capítulo 11, e o versículo 28, a parte B. E diz aqui a palavra de Deus. A gente lerá aqui o versículo inteiro. Mas ele disse antes: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, este é o texto áureo. E a verdade prática: a autoridade divina da Bíblia deriva de suas origens em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Nós também vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos de 14 a 19, e 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 20 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14, que nos diz assim: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são
Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus pela nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição, ela tem alguns objetivos. O objetivo geral, demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Vamos compreender o compromisso que devemos ter com a palavra de Deus. E os objetivos específicos são 3. O primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia. O segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. E o terceiro, pontuar os cuidados quanto aos modismos. Então, nesta presente lição, vamos estudar, vamos entender o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Nós vamos entender a autoridade da palavra de Deus, nós vamos entender a importância de zelarmos pela uma boa doutrina e, por último, tomar cuidado a partir do conhecimento das Sagradas Escrituras, de modismos, de heresias, de falsos ensinos que, vez ou outra, começam a surgir aí dentro do nosso meio evangélico de maneira geral. Então, nós vamos nos precaver, nos antecipar ante essas coisas, tendo conhecimento na palavra de Deus. A introdução nos diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar à interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, nós vamos aqui entender aqui, a lição fala de 2 partes aqui importantes. Primeiro, que antes de tudo, como a palavra é de Deus, o seu maior intérprete, aquele que nos traz a compreensão e a revelação, em primeira análise, é o Espírito Santo. É aquele que foi enviado pelo Pai, pelo Filho, para que nos ajudasse, para que nos orientasse nesse caminho. Mas também é necessário ter conhecimentos básicos quanto a gramática, quanto diz aqui, os contextos históricos, o contexto literário. É necessário que todos tenham esta compreensão, mas aquele que se detém num estudo mais aprofundado, é necessário ele ter algum conhecimento dentro destas áreas. Tanto é que aqueles que desconhecem a língua portuguesa, que infelizmente são semi-alfabetizados ou analfabetos, quando ele tem a Bíblia em mãos, ele tem uma dificuldade porque sequer consegue compreender o que está escrito. Então, vê-se que é necessário ter uma parte do conhecimento secular para que a revelação possa se mostrar, possa alcançar a sua mente. O que nós queremos aqui tentar esclarecer, que primeiro, para eu ler, para eu interpretar o que está escrito no texto bíblico,
é necessário eu saber ler o texto. Então, eu não posso interpretar o texto com orientação, claro, do Espírito Santo se eu não sei ler o texto. Eu posso saber ler o texto, mas se eu pegar apenas alguns versículos e não o seu contexto, eu posso também incorrer num erro. Porque em vez de pegar a compreensão toda daquela passagem, eu pegar apenas alguns versículos ou alguns trechos, eu também estarei errando. Também tenho que conhecer, se eu quero um estudo mais aprofundado, eu tenho que conhecer o contexto histórico, o contexto da sociedade e do tempo que a Bíblia está nos dizendo. Nós vemos o que nós queremos dizer, que quando a gente, dentro da nossa atualidade, quando você vê o nosso mundo 100 anos atrás ou menos, há 50 anos atrás, nós vemos que a sociedade era completamente diferente da sociedade de hoje. Então, as coisas que foram escritas há 50 anos atrás, se você pega um livro clássico brasileiro, como Machado de Assis, aquelas obras clássicas, muito daquilo que é dito, ela não é completamente compreendido hoje na modernidade. Se você não tiver pelo menos um conceito histórico daquele tempo, de como eram as coisas. Isso nós estamos falando de um período praticamente recente, de 50 ou 100 anos atrás, e a gente precisa entender melhor a história para conseguir ler um texto daquele tempo. Imagina um texto que já tem mais de 2000 anos, quando se tratando do Novo Testamento, ou até mais de 3000 anos, quando se tratando de livros do Antigo Testamento. Então é necessário um estudo mais aprofundado da cultura daquele tempo, da sociedade e de outras coisas. Mas, todavia, quer dizer que não é necessário para a meditação da palavra de Deus é ter essa compreensão. Quando você quer meditar, quando você quer fazer a sua leitura devocional na sua casa, não é necessário você conhecer da história, nem do contexto histórico da sociedade ou qualquer outra coisa mais complexa. Você, lógico, consegue. Deus é tão bom que, com a mesma Bíblia, Ele consegue alimentar aquele que talvez não tenha as ferramentas necessárias para se aprofundar no texto bíblico, mas ninguém que tenha a Bíblia em mãos, ninguém fica sem se alimentar. Todos, daquele que seja mais indouto, como daquele que é acadêmico, daquele que está na universidade, todos conseguem se alimentar da palavra de Deus. Agora que, claro, quanto mais a pessoa se aprofunda, ela tem um conhecimento mais diferenciado, mas todos vão receber alguma coisa da palavra de Deus. Por isso que nós vemos que no nosso meio não existe acepção. Tanto aquela pessoa que é analfabeta, ela conhece os versículos de ouvir alguém citar, e ela vai decorando, e ela aprende a palavra de Deus desta maneira. E este aprendizado não é errado, não é falho, é um aprendizado verdadeiro, um aprendizado concreto. Por isso que nós vemos quantos irmãos, no passado ainda hoje, que pregam tão bem, são usados por Deus, mesmo sem ter nenhum estudo. Mas também Deus usa pessoas que se debruçam nos textos originais e na história e na geografia, e também são usados por Deus desta maneira. Mas também nós vemos o oposto. Quantas pessoas são extremamente estudiosas, acadêmicas, e se você der uma Bíblia para ele, e um púlpito, um microfone, ele não consegue, ele não sabe dizer nada do amor de Deus, da graça de Deus. Então este é o poder desta palavra, não é o estudo, mas sim a confiança em Deus, a humildade. Por isso que Deus usa tanto aquele que é analfabeto como aquele que pode ter uma alta graduação, um doutor, um mestrando. Qualquer pessoa pode ser utilizado, mas entendendo que, primeiramente, a palavra ela tem uma interpretação através do Espírito Santo, mas não esquecendo que é necessário
ter conhecimentos também do lado secular, quanto à gramática, quanto a contextos históricos e outras coisas. O tópico de número 1, a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. O primeiro subtópico diz, a sola scriptura. Cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender sua vontade. Então nós vemos que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Então, todo conhecimento que nós precisamos e que nós temos à disposição sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre tudo quanto Deus quis nos informar, nós conhecemos e sabemos através da Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que nos informa, que nos instrui, que nos orienta sobre todos estes assuntos. E diz mais aqui a lição. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. No catolicismo, a Bíblia e a tradição, elas têm a mesma importância como regra. Então, tanto a tradição, ela diz a maneira como eles devem fazer, a regra da fé e da vida deles, como a Bíblia. Outrora a tradição, outrora a Bíblia. Diz aqui, as testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução que, infelizmente, mas é uma tradução adulterada, é uma tradução onde textos foram modificados para que pudessem concordar com os ensinos, infelizmente, equivocados das testemunhas de Jeová. Pegaram textos, em vez dos originais, em vez da língua original, qual foi, e dos manuscritos mais antigos, eles pegaram versões na própria língua e traduziram para a própria língua. Então, não fizeram uma tradução. Eles fizeram, infelizmente, uma manipulação das Sagradas Escrituras. E mais a revista Sentinela. Então, as Testemunhas de Jeová, ele nem tem a Bíblia autêntica, porque foi adulterada. E ainda tem revistas que eles seguem como tendo a mesma importância da Bíblia Sagrada, que no caso para eles nem sequer é a Bíblia Sagrada. É uma Bíblia com adulterações. Então nós não podemos chamar de Bíblia, mas é chamada de tradução do Novo Mundo. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon, entre outras publicações como fontes de autoridade espiritual. Então, o que nós queremos dizer aqui? Que há religiões onde a fonte, a regra daquilo que lhe dá orientação, quando ele quer saber alguma coisa de Deus, alguns procuram em outras fontes além da Bíblia. E nós, neste caso, não resumindo-se aos cristãos assembleianos, aos irmãos da Assembleia de Deus, mas em sua imensa maioria, os protestantes, as igrejas protestantes, na sua imensa maioria, nós evangélicos, temos a Bíblia Sagrada como a única fonte de regra. A nossa regra é a Bíblia Sagrada. Diz aqui, é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Então, a Bíblia Sagrada é o único lugar
onde você quer saber alguma coisa de Deus, do Espírito Santo, do amor de Deus, da salvação, das últimas coisas que irão acontecer, do Apocalipse, do final dos tempos, de tudo que você quiser saber relacionado a Deus, se encontra na Bíblia Sagrada. Não existe outro lugar, não existe outro livro, nem outro ensinador, nem ninguém que pode trazer uma revelação a mais. Acrescentando-se a isso, nós cremos no poder de Deus, que Deus fala através de pessoas, através da profecia, de sonhos, revelações. Deus fala pelas línguas, interpretações, de maneira sobrenatural, mas compreendendo que nenhuma dessas pessoas, ainda que usadas por Deus, pode falar nem acrescentar nenhuma letra, nenhuma vírgula, nenhum ponto, e nem sequer e muito menos contradizer aquilo que está escrito aqui. Ao ponto que alguém diz que foi usado por Deus, mas está dizendo algo que ainda está indo de contrário a esta palavra, não aceite, não é de Deus. Ao ponto que alguém diz, olha, eu tive uma revelação, eu vou acrescentar algo que está faltando na Bíblia, eu tive uma revelação. Olha, Deus não disse, mas agora Deus está dizendo algo que como se ele tivesse esquecido. Não existe isso. Tudo que está aqui é tudo que nós precisamos. Não vai haver nada a mais acrescido ao que está aqui. Tudo que nós precisamos está na Bíblia Sagrada. Então, cuidado, não se deixe enganar por nenhum ensino que venha fora da Bíblia Sagrada, não importa quem seja. O próprio apóstolo disse, ainda mesmo que um anjo do céu, ou ele mesmo, viesse trazer outro evangelho, ele disse que seja anátema. A continuação aqui, o segundo subtópico, nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. O que o autor está nos dizendo? Primeiro, que alguém acredita que nós somos muito emocionalistas ou emotivos, que somos guiados pelas emoções ou por revelações ou por profecias acima da palavra de Deus, que é errado. Outra coisa, ele está dizendo que alguém acredita que nós cremos no cânon aberto. O cânon é aquilo que foi determinado, que foi instituído, o que seria a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada são 66 livros, de Gênesis e Apocalipse. E estes livros, eles já foram estabelecidos, foi fechado, foi dito, houve um momento onde homens de Deus, instruídos e orientados por Deus, disseram, ora, esta agora é a Bíblia Sagrada. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros, nenhum a mais, nenhum a menos. Está fechado esse cânon. Ninguém pode acrescentar nem tirar nada dela. Esta é o cânon fechado, o cânon completo. E nós cremos nisso, que ninguém pode acrescentar, mas alguém nos acusa que nós não acreditamos nisso, mas não é inverídico. A lição nos diz mais. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então, nada, como já foi dito, como disse anteriormente, nada de que alguém venha dizer que é uma revelação, é algo a mais, tem uma revelação que Deus, você com certeza talvez já tenha até ouvido, devido agora principalmente à internet, o YouTube e essas coisas, alguém pode chegar e dizer, olha, eu tenho uma revelação. Deus me revelou algo que vai acontecer e
e não está na Bíblia, não está na Bíblia. É uma revelação agora para os últimos tempos. Só revelou para ele. Na Bíblia não está. Ele está dizendo que foi algo como se estivesse faltando na Bíblia, mas não existe isso. Tudo que Deus quis revelar está na Bíblia. Toda profecia que quer dizer algo em relação à salvação, em relação ao final dos tempos, em relação a qualquer coisa. Mesmo a profecia, mas ela tem que estar fundamentada na Bíblia Sagrada. Se a pessoa quiser inventar coisas que não estão aqui na Bíblia, então, infelizmente, não merecem a nossa atenção. O terceiro subtópico. Não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que Ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Acredito que quem acompanhou a lição que falava de Jó, lembra deste tema que também nós estudamos, que na visão de alguns, o deísmo é que Deus criou a humanidade e se distanciou dela. Então a humanidade está largada, a humanidade está à vontade. Deus não está na humanidade, cuidando da humanidade. Mas diz aqui, é como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece dele. Alguém acredita? Sim, nós não. Diz aqui, nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. Então nós cremos que Deus é um Deus que está próximo, que está se envolvendo com o ser humano. Na procura de quê? Em busca de quê? De salvar a sua alma. Desde o princípio da criação, Deus está envolvido neste amor para com o ser humano. Deus se importa com o ser humano. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Então nós cremos aqui, nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio de dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Então, Deus fala conosco. Deus muitas vezes revela alguma coisa a um irmão e fala para nós em profecia. Deus fala conosco em sonhos. Mas todas essas coisas, ela não tem a autoridade no mesmo nível da Bíblia Sagrada. Ela não é a Bíblia Sagrada. Ela não tem a mesma autoridade como se alguém estivesse lendo a Bíblia. Então, tomemos cuidado. Profecia, sonhos, revelações, a interpretação das línguas, tudo isso é importante. Deus é Deus usando. Mas nenhuma dessas coisas tem a autoridade que a Bíblia tem. Ela tem a sua importância. É Deus falando conosco. Mas muitas vezes é algo pessoal. Não é algo que tem a autoridade da Bíblia Sagrada. Vamos ao segundo tópico. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com este propósito. O primeiro subtópico, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o tema apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Neste caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Então, doutrina, quando falamos de doutrina, estamos falando de ensino, estamos falando de instrução.
O ensino de quê? O ensino da Bíblia Sagrada. Então, por isso, é o que eu disse no início da lição. Qualquer pessoa, ela pode fazer uso da palavra de Deus. Qualquer pessoa. Até mesmo aquele que não sabe sequer ler, mas ela pode fazer uso da palavra de Deus, ouvindo os versículos, decorando aquilo que ouviu. Porém, para se instruir, para se ensinar, é necessário que a pessoa se aprofunde mais no conhecimento da palavra de Deus. É necessário que a pessoa conheça, como eu já disse anteriormente, o contexto daquele texto. A pessoa conheça e estuda os textos originais. A pessoa se aprofunde na gramática e em N coisas. É necessário, então, você que está me ouvindo, fazer tudo isso? Não, não é necessário. A mesma coisa é a produção dessa lição. A lição bíblica que nós estamos aqui utilizando, ela foi escrita por alguém, por um irmão, que passou anos da sua vida estudando e se debruçando no estudo e na meditação da Bíblia Sagrada, conhecendo as línguas originais, estudando o contexto histórico, social, político, econômico, geográfico, estudando N coisas, se aprofundando, compreendendo, aprendendo melhor a Bíblia Sagrada, para nos instruir, para me instruir. Então, quando eu dou uma aula aqui, eu, como muito pequeno, não sou eu que sei alguma coisa, mas, pela graça de Deus, instruído por alguém que teve anos de preparação, eu utilizo essa lição para que ela possa me orientar. Então, nós vemos que a doutrina, o ensino é tão importante. Aí o segundo subtópico, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Então, como podemos definir aqui a diferença entre credo e confissão de fé? O credo, eu posso tentar lhe explicar, são crenças que são comuns a uma grande variedade de denominações evangélicas, onde todas elas concordam nesta mesma doutrina, neste mesmo ensino. Existe uma concordância. Como nós falamos aqui, existe os 5 solas da Reforma Protestante. Este ensino, estes 5 solas, eles estão em concordância com todo o meio evangélico. Todo o meio evangélico, todo protestante, todos eles concordam nestes ensinos. É um ensino básico, é a base, é um ensino simplificado. Não é a Bíblia Sagrada como um todo, ela não substitui a Bíblia Sagrada, mas eles pegam os pontos chaves e sintetizaram em 5 pontos. E esses 5 pontos são comuns a todos os evangélicos verdadeiros. Qualquer pessoa que queira se considerar um evangélico, ele tem que crer nesses 5 pontos. O que é a confissão? Isso é um credo. O credo, nós podemos dizer que são aquilo que é crido, que é acreditado pela imensa maioria dos cristãos, no caso, os cristãos protestantes ou evangélicos. Agora, a confissão de fé é aquilo que
cremos dentro da nossa denominação. Cada denominação tem uma confissão de fé, onde ela sintetiza, ela junta tudo aquilo que crê aquela denominação. Nós, como Assembleia de Deus e como a Igreja Pentecostal, a nossa confissão de fé, ela tem peculiaridades, o qual as igrejas que não creem no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, ela vai ter coisas a qual essas outras igrejas não têm. A nossa confissão de fé é diferente de uma igreja reformada ou de uma igreja tradicional. Por isso que está dizendo, a confissão de fé é algo mais específico. E também a confissão de fé, ela traz um ensinamento mais profundo, mais detalhado. Isso nós podemos verificar na nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé é a nossa confissão de fé. O credo, como eu disse, o credo é aquilo que todo mundo aceita. Sola Christus, somente Cristo salva. Todos nós aceitamos. Sola a Escritura. Somente a Escritura é a nossa única fonte de regra, de fé e de prática. Só a Deus glória e os demais pontos dos 5 solas. E isto é comum a todos os evangélicos. Se alguém não crê em um desses pontos, não é sequer considerado evangélico. Ele não é evangélico. Se ele não crê que a Bíblia Sagrada é a única fonte de regra, de fé e de prática, então ele não é considerado evangélico. Agora, dentro das confissões de fé, das declarações de fé de cada igreja, elas divergem, elas podem divergir. Mas todos continuam sendo o quê? Considerados o quê? Protestantes ou evangélicos. Esta é um resumo de entender o que é um credo e o que é uma confissão de fé. A nossa confissão de fé e a Bíblia é o terceiro subtópico. A nossa confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. Então, como eu já disse no princípio, existiram homens e ainda existem homens que debruçaram-se no livro sagrado e passaram anos, décadas da sua vida estudando e meditando e conhecendo este livro. E depois de tanto estudo, de tanta orientação, claro, do Espírito Santo, estes homens compreenderam, eles sintetizaram, eles pegaram aquilo que eles aprenderam da palavra de Deus e agora formaram a nossa confissão de fé ou a nossa declaração de fé. Então, quando existe o livro, o nosso livro que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela não foi criada da mente de seus autores e daqueles que haviam redigido esse texto, mas eles primeiro estudaram a Bíblia Sagrada e a partir do estudo da Bíblia Sagrada, eles retiraram o ensino, a instrução da Bíblia Sagrada e a partir deste ensino que eles aprenderam, eles reuniram este ensino num livro. Para que fizeram isso? Alguém vai dizer, mas já não tem a Bíblia? A questão é que a Bíblia, ela tem o seu ensino, ela ensina, só que o ensino está muitas vezes dividido, espalhado em vários livros. Quando você quer falar da salvação, da volta de Jesus, do batismo com o Espírito Santo ou de N outros assuntos, ela não está apenas você não procura no índice da Bíblia. Não existe um índice para procurar sobre um assunto ou tema. Muitas vezes é necessário o quê? Você ler dezenas de capítulos, ou muitas vezes é necessário ler muitos livros para juntar, para falar apenas de um único tema. E muitas vezes nem todos têm esta perícia, nem todos têm este aprofundamento, nem todos têm esta capacidade para estudar algo tão profundo. Então, por isso, eles juntaram muitos irmãos, não só uma pessoa, mas vários irmãos estudaram e juntaram para quê? Para facilitar a nossa compreensão.
Por isso que a doutrina, o ensino, ela serve para isso, para facilitar a compreensão. Agora, tudo que você vai na igreja, quando o nosso pastor, ou quem quer que esteja trazendo a doutrina, ele estudou, ele meditou, vai falar sobre um tema, sobre um assunto, aí ele estudou, ele se preparou e fala para você. Aí o que você vai fazer? Você sempre tem que estar com o quê? Em qualquer culto, com a Bíblia. E você vai lá e anota todas as referências, tudo, e depois você vai conferindo, vai estudando, se aprofundando na sua casa. Assim é a doutrina, assim é a declaração de fé. Ela foi retirada, ela foi extraída da Bíblia Sagrada para facilitar o entendimento, o estudo daqueles que estão ouvindo. Aí diz mais aqui a lição. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Então, como eu disse aqui, um sumário doutrinário. É o que eu disse. Você quer saber sobre salvação? E muitas vezes você não conhece todos os versículos, você não conhece onde está. Então, a declaração de fé, ela vai servir como um guia para lhe orientar onde na Bíblia Sagrada está falando sobre salvação, onde na Bíblia Sagrada está falando sobre o batismo com o Espírito Santo, onde na Bíblia Sagrada está falando sobre as últimas coisas, a escatologia, o final dos tempos, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Aí, dentro da declaração de fé, ela vai vir de maneira que possa vir... ela junta todo este conhecimento e referencia. Ela diz, olha, no versículo tal está dizendo isso, no versículo tal de outro livro. Aí você, logicamente, vai ler e estudar juntamente com a Bíblia ao lado desta declaração. E diz aqui, entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Então, o que ele quer dizer aqui? Existe a declaração de fé da nossa igreja, mas ela não está no lugar da Bíblia. Ela não está no lugar da Bíblia. Tanto é que tudo que ela vier a dizer, ela aponta para a Bíblia. Ela não diz de si mesma. Ela só diz, olha, eu estou dizendo isso aqui para você. Ah, mas de onde você tirou? Aí você aponta para a Bíblia sempre. Você não aponta o livro não aponta para si mesmo a declaração de fé. Ela somente pesquisou e diz, olha, a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso. Se houvesse qualquer coisa que estivesse contradizendo a Bíblia, aí nós não precisaríamos aceitar se existe qualquer coisa, se houvesse. Acredito que não, porque são homens que estudaram, que meditaram na palavra de Deus. Mas para nós compreendermos isto. Aí o terceiro tópico, cuidados quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias. Refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Então, este tópico, por que é importante este tópico? É necessário você conhecer a Bíblia. Por que é necessário você conhecer a Bíblia e os seus ensinos, a sua doutrina? É necessário para que você tanto não seja enganado, como você possa refutar aquele que está tentando contradizer ou mudar o seu pensamento quanto àquilo que é verdadeiro, quanto àquilo que é reto. Mas se você não tem um conhecimento fundamentado, embasado, construído em cima da palavra de Deus, aí o que acontece? Você pode chegar a cair e ficar em dúvidas. Quantas dúvidas surgem porque eu possa desconhecer o texto bíblico?
Alguém chega na minha casa, existem religiões que são assim, eles vão nas casas das pessoas, aí ele chega com a Bíblia Sagrada. Muitas vezes ele chega com a mesma Bíblia Sagrada que você usa, a mesma versão. Aí ele começa ali devagarzinho dizendo, olha, eu quero falar de Deus, quero falar de Jesus. E de repente ele vai e diz um texto aqui. Aí você acha tão bom, tão bonito. Não, pode ouvir, pode falar da palavra de Deus, de Deus. Só que aí ele pega uma passagem, não só uma passagem, ele pega um versículo. Ele pega um versículo da palavra de Deus. Ele tira este versículo aqui, ó, e lê só esse versículo. Aí depois ele pergunta, isso aqui? Ó, aí ele começa o quê? Com isso, ele pega um versículo só. E depois ele está dizendo, está vendo? Isso aqui quer dizer isto. Só que quem conhece a palavra de Deus está entendendo e compreende que aquilo que ele está afirmando, que ele vai na sua casa tentar afirmar, uma coisa que, na verdade, está errado, é a interpretação errada, equivocada. Aí, muitas vezes, eu não tenho conhecimento bíblico. Muitas vezes, eu não tenho um aprofundamento. Muitas vezes, eu não acompanho a escola dominical. Muitas vezes, eu não presto atenção, não vou aos cultos de doutrina. Muitas vezes, eu não medito e não leio a palavra de Deus. Alguém chega e abre a Bíblia Sagrada e lê um texto. E depois ele diz aqui, olha, está vendo o que a Bíblia está dizendo? É para você, é isso que ela está dizendo. Só que ele interpreta de maneira errônea, de maneira equivocada. Só que eu, se não tiver um conhecimento, eu sou o quê? Sou enganado. Quantas pessoas enganam com a verdade? Aí você vai dizer, como é que pode isso? É muito claro. Jesus, lá no deserto, foi levado para ser tentado. E o diabo pegou textos da Bíblia Sagrada, levou Jesus lá para o alto do pináculo do templo e disse, pula daí de cima. Porque a Bíblia diz que Deus vai mandar os anjos, vai guardar, vai lhe proteger. Pode pular, pula. Aí Jesus disse, não. A Bíblia diz que vai evitar que o seu servo tropece, que caia, vai lhe amparar, vai lhe proteger, vai. Mas a Bíblia também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós vemos que o conhecimento bíblico, ele evita você cair nas armadilhas do inimigo. O inimigo pega um versículo e diz, olha, é para fazer assim. Quantas vezes hoje alguém está lhe dizendo, olha, a Bíblia está dizendo porque você é para ser rico. Quantas vezes? Esta é a chamada teologia da prosperidade, um modismo. Alguém diz, olha, a Bíblia está dizendo que é para você ser rico. Aí dizem coisas lá. Quantas vezes eu já não ouvi alguém dizer, Jesus era rico. Alguém já disse que Jesus era rico. Não, Jesus era rico, porque quando Jesus chegou na cidade de Jerusalém, eles pegaram e trouxeram um jumentinho novo para andar. Aí ele disse, está vendo? Ó? Jesus andou num jumentinho 0 quilômetro, que era um jumentinho novo. Aí isso tem nada a ver, porque Jesus era rico, porque Jesus andou num animal. Jesus era tão rico, que quando Pedro foi perguntar sobre os impostos, em vez de Jesus pegar o dinheiro e dar para Pedro pagar, mas percebe-se que Jesus então não tinha dinheiro, Jesus disse a Pedro, vai lá, pega uma vara de pescar e vai lá no mar e pesca um peixe. Quando você pegar, tira a moeda da boca do peixe. Não só Jesus também não era rico, como também os seus apóstolos e discípulos não eram. Porque se Jesus fosse rico, a sua riqueza possivelmente ia também ser dividida entre seus apóstolos. Ou também os seus apóstolos iriam ser igualmente ricos. Mas quando chegaram a 2 dos seus apóstolos, um que era aleijado, disse, me dê uma esmola. Aí eles disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas alguém diz que o evangelho faz rico, o povo fica rico. Mas quem conhece a palavra de Deus, vê que a Bíblia não promete isso. A Bíblia não proíbe ninguém de ser rico. Você trabalha, você pode ser rico. Você se esforça, você pode alcançar a ser rico. Mas
Ninguém aceita Jesus para ser rico. A pessoa aceita Jesus para ir para o céu. Quem quer ser rico, trabalha, se esforça. E nem todos, muitas vezes, vão alcançar isso. Não depende de Deus, não tem um compromisso quanto a isso. Agora sim, Deus tem um compromisso quanto preservar a sua vida, enquanto lhe trazer o mantimento, lhe alimentar. Você não vai morrer de fome. Crente nunca vai morrer de fome. Jesus sempre vai ter um escape. Isso eu posso lhe garantir, porque a Bíblia nos diz que Ele não desampara os seus. Agora não quer dizer que não vai vir dificuldades. Dificuldades vêm, mas você não vai morrer de fome. Você pode passar um dia no aperto, mas no dia certo, Deus vai lhe suprir. Independente de onde venha, Deus vai... Mas esta é a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Senão, as pessoas usam a própria palavra de Deus para tentar lhe enganar. O primeiro subtópico diz aqui, modismos. Esta palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e vão, que têm caráter efêmero e passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis, inapropriáveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Existia, em um tempo atrás, alguém que orava para os irmãos ter dente de ouro. Para que eu quero ter um dente de ouro? Para que você quer ter um dente de ouro? Deus podia muito bem dar um dente normal. Pronto, me deu um dente. Eu estou com um problema no dente. Me deu o mesmo dente, só que sem a cárie, sem algum problema. Não, tem que ser um dente de ouro. Alguém tem que dizer, um dente de ouro. Para que você quer um dente de ouro na sua boca? Porque se você tirar o dente para vender o ouro que estava no dente, aí você fica sem o dente. Quer dizer, então, que não foi uma vantagem. Era melhor Deus, se Deus quisesse dar ouro para você, Ele dava uma barra de ouro, uma pedra de ouro para você, em vez de transformar o seu dente em ouro. Isso não tem base nenhuma bíblica. Isso é só maneira de alguém utilizar-se da boa fé e da ingenuidade das pessoas e também da ganância das pessoas para atrair as pessoas para a sua igreja, para a sua denominação, para a sua seita, para ser mais específico. Deus não tem intuito algum em fazer estas coisas que não glorificam o nome dEle, não glorificam de maneira alguma o nome dEle. O nome de Jesus não é glorificado com isto, mas pelo contrário, o nome de Jesus é zombado. Diz aqui, do dom da unção cai. Existia aí num tempo onde alguém impunha as mãos e as pessoas caíam. Chegava um irmão, um pregador ou pastor, balançava o paletó e o povo caía. Isso, além de ser antibíblico, a Bíblia não demonstra nenhum crente caindo para trás, como quem desmaiasse ou fosse empurrado, fosse... A Bíblia não fala isso. A Bíblia não cita isso. Isso não é uma ação que condiz com a palavra de Deus, com o contexto bíblico. Isto é uma ação que não convém no meio evangélico, no meio cristão. Muitas vezes a Bíblia diz, alguém já caiu diante da presença, o poder de Deus? Já. Mas como é que ele caiu? De joelhos. Ele não caiu para trás como quem estivesse desmaiando ou sendo empurrado. Isso não é de Deus. Normalmente, quem cai desta forma, quem cai normalmente, pelo que nós entendemos da Bíblia e pelo que nós entendemos da nossa vivência cristã. Os cristãos não caem desta forma. Quem cai são os não cristãos. Alguém ora e a pessoa cai. O cristão não. Ele pode até cair, mas de joelhos, em oração, humilhado, e não para trás como quem estivesse desmaiado. Mas as pessoas fazem isso por quê? Porque são levadas a isso. Diz aqui, tem o sopro santo, eu também sequer sei o que é isso. Tem o G12, existia um movimento que chamava de G12, que era sobre reuniões em pequenos grupos e outras coisas. Existia a febre dos anjos, que não era a febre dos anjos, a febre porque era um tema que era muito discutido naquele tempo, muito falado, só se falava nisso, era nos anjos. Em todo culto alguém vinha aos anjos, até
hinos para anjos haviam sido feitos, que o anjo era quem tinha o destaque num hino ou no louvor. E havia esse anjo em todo lugar, em todo momento, fazendo nada. Anjos contemplando o culto, sentado em todo lugar. Isso também é um equívoco. Os anjos não estão, um anjo não está aqui sem ter o que fazer. O anjo não está sentado na cadeira vendo eu dar aula aqui, não. O anjo não é um ser que está em qualquer lugar sem ter o que fazer. A Bíblia diz, e é bem clara em dizer, que tem um que anda por passear a terra, porque não tem o que fazer. E a Bíblia diz lá em Jó, de onde vens? E o diabo, Satanás, disse, de rodear, de passear, de andar pela terra. Ele não tem nenhuma ordem, ele não anda sob ordem, então ele anda por aí, sem ter o que fazer. Aí você pode ver o demônio em todo lugar aí, porque ele não tem o que fazer, ele está procurando alguém para... Agora os anjos trabalham como? Deus manda uma ordem lá do céu para o anjo. Vai para lá, traz uma mensagem para Fábio. Aí ele traz a mensagem para mim, ele entrega, o que ele fica? Ele fica aqui, aí vai passear, vai andar? Não, ele volta de novo para o seu lugar, lá para o céu. O anjo não está, mas antigamente se cria que os anjos estavam lá como se não tivesse o que fazer. Estavam sentados no lugar, estavam em outro. Não, os anjos não são assim. E muito menos adorar anjos, orar para anjos, louvar para anjos, muito menos isso, que isso aí a heresia chega a pontos inimagináveis. E de outras aberrações, existiam muitas aberrações, muitos erros, muitas falhas. Quantos não se lembram das orações que as pessoas iam para os montes e alguém chegava com uma folhinha de sei lá se é de mato, se é de folha, nunca fui, só sei que as pessoas diziam que chegavam e a folhinha estava acesa. Ela poderia estar, não sei, não estava lá, mas qual era a importância disso? Qual o significado disso? O que acrescentou na vida de qualquer cristão que foi lá orar no mato e depois via uma folha brilhar ou acender, ou sei lá o que acontecia, não sei. Mas qual é a relevância disso? Nenhuma. Ninguém foi curado, ninguém foi convertido, ninguém foi salvo. Nada aconteceu por causa disso. Porque é desaconselhado até hoje. Normalmente as pessoas irem orar nesses ambientes, ir lá de noite no monte orar. Porque é desaconselhado, não é proibido. Proibido, infelizmente, não podemos proibir. Eu, pelo menos, não posso. Quem pode é o pastor, se achar por bem, mas eu estou dizendo que é desaconselhável. Por quê? Porque o campo, um monte, pode haver matos, pode haver animais peçonhentos como cobras, serpentes, caranguejeiras, escorpiões. Aí estou lá no mato. Aí eu vou com uma pessoa idosa, ela sobe no monte, ela pode escorregar, pode tropeçar, pode cair, pode vir a se ferir. Eu vou com crianças, aí o que pode acontecer? A criança pode se perder, a criança pode se machucar enquanto você está orando. Eu vou com jovens e adolescentes, o que pode acontecer? Muitas vezes uns estão orando, mas alguém naquele ambiente pode fazer algo inapropriado. Muitas vezes vai lá para namorar, quem sabe o que ninguém está vendo, não é um ambiente adequado. Muitas coisas podem acontecer. Aí você está na igreja, você pode fazer de tudo que você supostamente diz que só poderia fazer no monte, você pode fazer na igreja, porque orar você pode orar na igreja. Aí existe culto de orações, é um local adequado para todas as idades estar. Pessoa de mais idade, ela tem uma rampazinha para subir. Se a pessoa tiver uma cadeira de roda, ela pode muito bem ser conduzida para dentro da igreja. Pessoas que tenham dificuldade de mobilidade, que esteja de cadeira de rodas, que esteja de muletas, que tenham qualquer outro problema ou dificuldade, ela pode ser conduzida com facilidade dentro da igreja. Nesses ambientes, não. É um local inapropriado. Alguém vai dizer, não, mas é porque Jesus fazia assim. No tempo de Jesus, as coisas eram uma coisa. Você vai estudar a Bíblia Sagrada e vai ver que Jesus fazia isso porque era o ambiente que ele tinha à disposição naquele momento.
Naquele momento não havia igrejas cristãs. Não havia uma igreja dizendo, esta aqui é uma igreja cristã. Havia os templos, mas não havia uma igreja que ele pudesse ter esta liberdade. Então ele ia no monte, ele ia no deserto orar, mas porque era o que tinha à disposição. Hoje, Deus nos proporcionou templos, igrejas. Então nós utilizamos daquilo que nós temos. Ou então, se você quiser ter um particular, você fica na sua casa também. A Bíblia diz, Jesus disse isso. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Pronto, você está no particular com Deus e Deus vai lhe ouvir. Não precisa estar em nenhum ambiente. Tanto é que, para nós terminarmos esse ponto, a mulher samaritana perguntou a Jesus, onde é que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou aqui no monte, aqui em Samaria? Aí Jesus disse, nem num, nem em outro lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então não faz diferença você orar na sua casa ou orar no templo. Quando a necessidade assim lhe impõe, Deus vai lhe ouvir. Então não é um local especial, você se expõe. Você não vai se expor ao quê? Ao perigo. Se Deus ouve na igreja, eu vou para a igreja, porque é um local que eu estou protegido. Agora, muitas vezes, na minha casa, é muita gente falando, há momentos que a gente não consegue orar. Aí a igreja é um local adequado, por quê? Porque chega num culto de oração, todo mundo está o quê? Orando. E você não precisa se preocupar com os perigos, porque tem um porteiro lá que está lá de olho. Todo mundo que entra, que sai, qualquer coisa que acontece. Então é um local adequado. O segundo subtópico. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas por falsos mestres. Então, aquele que quer ser um obreiro de Deus, um diácono, um auxiliar, um presbítero, pastor, evangelista ou qualquer outra posição, trabalhar para Deus, ele tem que apresentar-se aprovado. Tem que ser um homem que tem um conhecimento bíblico, mas também tem um testemunho bíblico também. O terceiro tópico, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem da palavra obra ou trabalho. Obreiro, como já disse, é o auxiliar de trabalho, é o diácono, é o porteiro, é o presbítero, o evangelista, o pastor, o missionário. Todos estes são os obreiros. E nós devemos andar como quem não tem de nada a se envergonhar. Não se envergonha. Trabalhe, não só na igreja, mas na sua vida secular, na sua vida familiar, onde você estiver. Viva de uma maneira que você não envergonha tanto a si mesmo, mas muito mais não envergonha o evangelho. Infelizmente não tem coisa mais feia para nós crentes do que algum descrente apontar para a minha vida, para a sua vida. É muito triste, é muito lamentável. Quando a pessoa chega dizendo, olha, para ser crente daquela qualidade, é melhor, não quero ser crente daquele jeito ou daquele jeito. Isso muito mais aquele que é um obreiro, aquele que está à frente do trabalho, seja do auxiliar, do porteiro, até o pastor e o evangelista, todos eles têm que andar de maneira que não envergonhe o evangelho, porque nós estamos revestidos do evangelho de Deus. Mas você também, como membro, você também carrega sobre si o nome de Deus. Você também tem que tomar cuidado como anda. Você também serve a obra de Deus e não pode andar de todo jeito, não pode envergonhar o evangelho. E o quarto subtópico diz que maneja bem a palavra da verdade. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Diz aqui,
a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa expressão, numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Então diz aqui que aquele que é um obreiro da palavra de Deus, ele saiba manejar bem a palavra de Deus. E ele está dizendo, está falando como se fosse uma espada. Aquele que já viu a espada, para se manejar bem uma espada, você tem que conhecer ela bem. Você tem que conhecer o seu peso. Você tem que estar todos os dias treinando com ela e você conhece o seu peso. Você sabe como movimentar ela. Você trabalha e cuida dela todos os dias, amolando e afiando a espada. Mas quem desconhece a espada, o que acontece? Quem não tem hábito de estar treinando com a sua espada, muitas vezes fere-se a si mesmo. Ele dá aqui, com força e de repente ele se fere na perna ou no braço, porque não está acostumado a lidar com a mesma forma quantas pessoas estão desacostumadas com a palavra de Deus. Eu sei que, como eu já disse, a Bíblia tem 66 livros. Eu mesmo não posso saber a ordem exata de cada um dos livros. Se a pessoa perguntar, Miqueias, está antes e depois de quem? Talvez esse é um livro mais difícil. Mas eu pelo menos tenho que saber se ele está no Antigo ou no Novo Testamento. Se eu tenho... A lógica que eu vejo é que tem irmãos que têm uma perícia tão grande na Bíblia Sagrada que você pode perguntar qualquer livro da Bíblia, ele diz os livros anteriores e posteriores, qualquer livro, ele sabe. Eu sei, quando a pessoa diz, eu sei se está no Novo ou no Antigo Testamento. Eu sei dizer se ele faz parte do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros dos profetas maiores, dos profetas menores, evangelhos, das cartas paulinas, das epístolas gerais. É um conceito que você já pode facilitar a sua busca, a sua leitura bíblica, mas tudo isso é devido à leitura, ao estudo, saber manejar bem a palavra de Deus. E terminando diz aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, o púlpito, não é lugar para eu falar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, e muito menos para desabafar ou para falar mal de ninguém. Púlpito não é lugar para dar mensagem de carapuça, nem desabafar as minhas mágoas. O púlpito é para falar a palavra de Deus, aquilo que Deus mandar. E a conclusão nos diz assim, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Então, agradecemos a Deus por esta rica oportunidade, que Deus possa continuar ajudando a todos nós. Terminando aqui, eu quero primeiramente agradecer ao nosso pastor pela oportunidade que sempre tem me dado aqui de estar aqui na Escola Bíblica Dominical Virtual. Agradecer aos nossos superintendentes, nosso irmão presbítero Everaldo Lopes e o diácono Glauco Tasso. Agradecer a Deus por me ajudar sempre. E terminando aqui com oração, nós pedimos mais uma vez, encarecidamente, que todos continuem orando pela vida do nosso pastor, para que Deus possa restabelecer a sua saúde, possa lhe trazer novamente agora a sua saúde, para que ele possa estar agora no nosso templo, contando um milagre que Deus vai fazer na sua vida, já está fazendo na sua vida e vai concluir, e ele vai contar um milagre aqui. Então, carece sim da nossa oração, você ore ao nosso Deus e também, como já disse, oremos também pela sua família, pela sua esposa e seus filhos, que estão sim muito preocupados. Sabemos que tudo está no controle das mãos de Deus, mas a gente é humano e é normal os parentes, a esposa, os filhos se preocuparem, mas vamos orar para que Deus possa fazer tudo segundo a sua vontade, no tempo dele, fazer o grande milagre. E continuando orando também pelos demais irmãos e irmãs que estão enfermos e doentes. Então, eu convido a todos que oremos.
Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos esta rica oportunidade de estarmos aqui, Jesus, na Escola Bíblica Dominical, Jesus. Abençoa, Jesus, todos aqueles que têm nos ouvido e nos assistido, Jesus. Agradecemos, Jesus, tudo quanto já tem feito. Oramos, Jesus, pela vida do nosso pastor, Jesus, para que tu possas restabelecer a sua saúde, Jesus, para que tu possas, Jesus, restaurar, Jesus, a sua saúde, possa lhe dar uma boa recuperação, Jesus, possa fazer, Jesus, um milagre, um grande milagre na sua vida, Jesus. Queremos, Jesus, ouvir um grande testemunho, Jesus, do teu poder, da tua graça, do teu amor. Oramos, Jesus, pela sua esposa e seus filhos, Jesus, para que possa, Jesus, acalmar o seu coração, possa lhe dar paz, Jesus, que possa, Jesus, ele, Jesus, também, Jesus, estar conosco, esperando, Jesus, agora somente o momento daquele grande milagre, Jesus, para que ele possa estar juntamente com a sua família e possa, Jesus, também testemunhar o grande milagre, o poder de Deus, que Deus já está fazendo um milagre. Continuamos orando por ele e a família. E oramos também, Jesus, por todos os irmãos e irmãs, Jesus, que estão acometidos de enfermidade, Jesus, que estão impossibilitados, Jesus, de estar na igreja, Jesus. A doença, Jesus, tem se alastrado no nosso meio, mas Deus é o mesmo. Deus é o que cura, Jesus. Deus é o que traz o bálsamo, Jesus. Traz a cura, faz milagres no meio do teu povo, Jesus, tudo para a tua honra e tua glória. Ajuda todos os irmãos que estão nos ouvindo. Abençoa, Jesus, a todos eles e nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor e graça. Amém.